Ai, 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 sexta-feira da paixão, né? Estamos aqui trabalhando para levar até você. O cara ele gritou, saiu numa caixa aqui, o povo de casa ouviu falar, embaixo. É dança? Embaixo, embaixo. Olha aqui, estamos aqui começando mais uma edição dos Donos da Bola. Sexta-feira, dia de ter equilíbrio, né? Sexta-feira da paixão, sem confusão, viu meninos? Vamos levar até as 2 horas, 1h54, mais uma edição dos Donos da Bola, fechando a semana, quase 3 meses de Arrascaeta no Cruzeiro. Ele tem cumprido bem o seu papel, a gente discute aqui. No Galo Boa Fase, jogadores que estavam no DM de volta ao time. E também vamos falar do Paulo André explicando a boa fase da zaga do Cruzeiro. É intermináveis, né, as falas aí do Paulo André. Diogo Ramalho e Luciano Dias trazendo também as últimas de Atlético e Cruzeiro. E agora a gente já vai direto, sem perder tempo. Estou aqui com Manula, com Eduardo Panzi e com Dimar Oliveira. Agora é com Diogo Ramalho que vem com as informações do treino que aconteceu nessa manhã na cidade do Galo. Alô, Ramalho, um abraço! Alô, Everton, um abraço a você, boa tarde. Sexta-feira da paixão de muito trabalho aqui no Galo. Primeiro, um coletivo utilizando apenas os jogadores reservas. Depois, Leverkusen escalou o time que enfrenta o Boa Esporte, ou pelo menos que começa o jogo em Varginha. Sem novidades, Leonardo Silva e Douglas Santos entre os titulares. O provável Atlético para domingo tem Victor, Marcos Rocha, Léo Silva, Gemerson e Douglas Santos, Rafael Carioca, Leandro Donizete, Luan e Cárdenas e no ataque, Carlos ao lado do argentino Lucas Prato. A delegação deixa BH no domingo, data do jogo, por volta das 9h30 da manhã, em voo fretado. Grande abraço, Everton. Um abraço, mas foi tão rápido, Ramalho. Vocês que não querem trabalhar muito nessa sexta-feira, que coisa. Tudo bem, Dimara? Vamos falar então. Ontem a gente discutiu aqui sobre time reserva ou time titular. Né? Mas vai com o time titular mesmo. O Guilherme e o Dátolo, evidentemente, que serão resguardados para quarta-feira. Mas vai com o time titular. E a meteorologia informa, hein? Poderemos ter chuva no momento do jogo. Que momento. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. É a opção do Leverkusen, ele quer dar ritmo. E até porque, e aí entendendo o que foi dito de ontem até hoje, existe uma preocupação com a situação de Guilherme e Dátolo serem ou não aproveitados já em termos de Libertadores. Daqui a pouquinho o Diogo vai trazer a informação e o Diogo acha que o Dátolo tem alguma chance ainda de ir viajar para Varginha, o que não vai acontecer com o Guilherme. E aí, como você não tem essas alternativas e se quinta até o Guilherme é dúvida, você vai ter que dar um ritmo para esse time, não tem como. É o que o Panzi falava ontem, a questão de ficar muito tempo sem jogar, o Levi está muito sem alternativa. Eu mantenho a minha situação, eu não iria com o time titular, eu entendo o que o Levi está fazendo, é o que eu estou dizendo agora, mas eu não arriscaria mais. Acho que lá é muito complicado, é um time que está desesperado, as notícias que vêm de Varginha são de que realmente o Boa está no desespero. Um time desesperado, com isso passando da torcida, da tabela do campeonato, da forma como as coisas vão acontecer. E aí, Everton, um time de empresários rebaixado, você corre até risco de não ter nem esse time em termos de Série B. Isso, Dimara? De investimento. Claro que sim. Claro que sim. É um time de investimento. Então, eu acho que é preocupante nesse sentido. Você vai encarar um time muito querendo demais uma situação nova e eu não levaria o titular. Eu não encaro o Boa como um time de investidores, não. Eles investem, mas é um time que tem uma história, né, Manula? Com a cidade de Varginha, nem tanto. Mas é um time que já disputa desde Tuiutaba, né? Já tem uma tradição no futebol mineiro. Agora, Manula, veja só o que é o futebol. Ano passado, na reta final da Série B, o Boa esteve a uma vitória de jogar a Série A, pegar um grande... Chegou a estar na Série A. Chegou a estar na Série A. Por algum pegaria altas cifras, disputaria uma primeira divisão, era tudo que os irmãos gostariam, os irmãos Dias queriam lá no Boa, e de repente o time não vai para a Série A e está prestes a cair
aqui no futebol mineiro, no nosso campeonato mineiro. O futebol é realmente uma frase nova, Manula. O futebol é cíclico, é como uma roda gigante, né, Manula? O Boa, né? Já Manula, está... você se considera o urso panda da crônica esportiva? Não, tô mais para urso do que para panda, né? Muito bom. Bom, mas o Boa é um clube que já tem uma certa história. Ele começou como Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, jogava no estádio da Fazendinha e, vamos colocar entre aspas, vendeu sua alma ao diabo, se transferindo para Varginha, onde teve maior apoio do poder público local, passou a se chamar Boa Esporte, está com todos os méritos na Série B, teve para subir o ano passado. Agora, eu discordo um pouquinho da Edmar. Esse time do Boa eu acho fraquíssimo, muito limitado, um time Mas por medonho. isso que eu tenho medo. Acho que o Atlético atropela em Varginha, vai ganhar com facilidade, com tranquilidade, vai poder usar os jogadores que estão sem ritmo. Na minha opinião, a única possibilidade do Boa permanecer na primeira divisão é o Tupi vencer o RT em Juiz de Fora, que é bem possível também. Mas aí foge dele, né? Só para dizer, mano, deixar claro o seguinte, eu não estou dizendo que o Atlético vai perder lá, então pelo contrário, eu acho que vai ganhar. O meu receio é o tipo de jogo que ele vai enfrentar lá. Gramado duro, possibilidade de chuva, cara querendo demais e o Atlético acabar sofrendo com os seus jogadores desnecessariamente. É disso que eu estou falando. O Boa Esporte vive um momento conturbado, o planejamento da montagem do elenco do Mineiro realmente não deu certo, uma equipe muito limitada, o pior Boa dos últimos anos, e como você bem colocou, a rotatividade de jogador em Varginha é muito grande. Tanto que essa semana o Marinho Donizete, que é o lateral esquerdo, jogador experiente, foi dispensado do Boa, na minha opinião era o jogador mais importante do elenco, não está mais. Pois é, mas no problemas Boa. extracampo? Não sei dizer. Acho que talvez questão de rendimento mesmo. Ele foi um pouquinho abaixo do que se esperava. E o Boa de se espantar, né? A campanha feita no passado para essa campanha. E aí, se você faz uma campanha péssima no Campeonato Mineiro, vai esperar o quê numa Série B? Não, na Série B é outro time. Os investimentos são outros, que o time tem muito a crescer. Não apostaria no Boa como um dos candidatos ao rebaixamento no Brasileiro. O time vai se estabilizar, o momento é outro. Mas no Mineiro, realmente, o risco de rebaixamento é eminente. Se o RT conseguir um empate em Juiz de Fora, o Boa está condenado ao módulo 2. Eduardo Panzi. Tudo bem, Edu? Beleza. As pessoas me perguntaram ontem, em profusão, por que é que você saiu do programa antes da hora, eu, né, no caso, não você. Por que é que eu saí do programa antes da hora e o Júnior Brasil assumiu? Porque me deu uma dor de barriga. Acontece. Me deu uma dor de barriga, eu tive que sair. Acontece nas melhores famílias. O seu pai, por exemplo, que um dia queimou no bidê, lá em Ipatinga, né? Depois ficou que nem um frango assado com ar-condicionado ligado. A história é linda. Seu pai, uma vez, o avião, antes de decolar lá no Rio de Janeiro, sentido Confins, seu pai entrou pro banheiro da aeronave e só saiu quando o avião pousou em Confins. Monopolizou o banheiro. Monopolizou o banheiro. Isso fez uma fila imensa no corredor do avião da aeronave, não é? Trancou a porta do banheiro, ninguém entrava. É normal, né, Edu? Não, acontece. Acontece. Com as melhores pessoas. E nos melhores programas também. Exatamente. Aí, ó. Mas aqui, falando de coisa séria, Mas isso é sério, aconteceu. Aliás, seríssimo, né? Combinar. O telespectador você perdeu depois do programa, mas enfim. A minha opinião, quem acompanhou o programa ontem sabe que é diferente da opinião do Edmar em relação a essa de poupar jogador ou não, até para dar ritmo no time. Hoje a gente teve um exemplo disso, o Robertinho do América machucou no treino. O América perdeu o lateral direito, o Patrick, que é o reserva, está machucado, o América não tem lateral direito. O América também é a parte, né, Panz? Vamos combinar, né? Mas machucou no treino. Porque as coisas que acontecem com o América em decisão, quando ele tem que ir para o coisa, são coisas que você olha e fala, perde o Mancini, né? perde o lateral, enfim. Mas o atleta está uma semana parado, precisa jogar, é um momento, na minha opinião, certo para jogar, apesar de ser um jogo pegado, como vai ser contra o Boa, por causa do momento do Boa, é até bom, é um jogo, se for pegado, é até mais parecido com o Libertadores. Então, é claro que a qualidade técnica é diferente, mas se o Atlético tiver dificuldade contra o Boa, meu amigo, você pode esperar um jogo tenso na quinta-feira contra o Santa Fé, porque se tiver algum tipo de dificuldade contra o Boa, vai encontrar muito maior contra o Santa Fé, que eu acho que não vai acontecer contra o Boa. O Atlético vai vencer com tranquilidade, momento bom para dar ritmo. Agora, se não vão Dátolo e se não vai o Guilherme, quando está praticamente certo, não vão jogar na quinta. No máximo um banco de reservas e não vão entrar. Sim. O torcedor pode esquecer de ver Guilherme jogando na quinta-feira. O cara está parado desde outubro. Desde outubro, quando jogou contra o Bahia, saiu machucado, lesionado e não voltou mais. Você acha que vai entrar num jogo contra o Santa Fé numa quinta decidindo? Não tem nem condição. Não vai jogar Guilherme. De nenhum treinamento não vai jogar Dátolo na quinta-feira, pode esquecer. Bom que o Leonardo Silva volta no domingo, o Atlético vai ter um time quase completo.
o Douglas Santos também. Aí o torcedor vai ter aquele meio-campo que já está acostumado com o Carioca, esse time tá aqui vai jogar contra o Boa. O Cárdenas vai continuar como titular, porque no momento que voltarem Dátulo e Guilherme, ou um dos dois entra na vaga do Cárdenas, ou entram os dois e sobra para o Rafael Carioca também. Vai depender muito da mentalidade do Levir, que ele vai querer. O Cárdenas vai sobrar com certeza. Eu acho que vai sobrar para o Carlos. Com certeza vai sobrar. Absoluto. O Cárdenas ou o Carlos? O Cárdenas. Eu acho que o Carlos. Mas você acha que o Carlos não sai do time? Depende. Se o Levir quiser jogar Dátulo e Guilherme pro time titular, aí pode sobrar Carlos ou pode sobrar o Carioca, dependendo da formação que o Levir optar por fazer. Mas o primeiro a sobrar nesse time, na minha opinião, com a volta do Guilherme, é o Cárdenas. Mas e se o Levir resolve sacar o Carioca e pegar, de repente, o Dátulo para fazer essa função? Já fez, pega o Dátulo para fazer essa função e mantém o Carlos no time. Seria uma boa, Manolita? Depende do jogo. O Dátulo é um jogador que tem qualidade para jogar tanto um pouquinho mais à frente, como segundo volante pela esquerda, até para poder fazer uma passagem interessante com o Cárdenas naquele setor, e isso manteria o Carlos no time. O Carlos, como eu já falei outras vezes que a gente teve aqui, é o Carlos Bronson, um matador, voltou a lançar as redes aí. Bom jogador, mas conhecendo o mestre Levir como a gente conhece, eu acho pouco provável que ele faça isso. E até porque ele falou na pela entrevista. Segurança de dois volantes de pegada. Ele fez isso contra o Atlas, e não funcionou. No segundo tempo, o Levir sacou um volante, sacou o Donizete no intervalo, colocou o Dátulo, recuou o Dátulo e tirou o Carlos e colocou o Michael Suel junto com o Cárdenas. Aí o que acontece? Ele jogou com um volante. Quando o Atlético jogou com um volante na Copa do Brasil, o Carlos fechava o lado direito. Ele entrou com o Michael Suel. O Michael Suel não fecha nem a porta do banheiro. A alternativa é que não dava certo. Pois é. Claro. Aí virou a avenida, o Atlas aproveitou disso, num lance que o Ed Carlos tentou fazer uma linha burra e foi burra mesmo, e o Atlético acabou perdendo. Mas eu acho que do jeito que o Atlético jogou naquela oportunidade, se estivesse jogando até hoje, perderia o juiz. Estaria perdendo. Não foi bem. Sem volante. Aquele dia estava numa zica desgraçada. E ali eu acho que foi o momento em que o torcedor mais ficou preocupado com esse primeiro semestre do Atlético. Foi naquele jogo ali. Perdeu em casa, não jogou bem, um time... E aí não é nem a questão da bola, era a questão da confiança. O time estava sem confiança, né, mano? A questão do Atlético, a torcida atleticana, a gente que acompanha mais tempo, quando o time está perdendo, mesmo jogando bem, a torcida começa a gritar, eu quero a raça do time todo. Nessa partida específica do Atlas, a gente até comentou, não faltou raça, não faltou determinação, não faltou vontade. Faltou futebol, faltou físico, o time não conseguiu acompanhar, faltou perna. Um momento ruim que, felizmente, foi superado, o Atlético está em outra fase. Foi depois daquele jogo que o Mel começou a ser questionado? Foi depois daquele jogo que ele teve que responder, e foi depois daquele jogo também que o Vitor até deu entrevista essa semana e falou que eles chegaram a ter aquelas conversas, aquelas reuniões. Foi depois desse jogo que eles sentiram que realmente eles tinham que mudar algum contexto, e que era muito mais, porque quando o Panzi fala da questão física, a questão física ela começa a pesar também quando o seu psicológico não está funcionando. Então, aí você já está mal no jogo, a torcida já começa a gritar, eu quero é raça. Aí a própria vontade, né, às vezes não acompanha o corpo não acompanha aquilo tudo. Emocionalmente você cai muito, e foi isso que o Vitor falou, que a partir daquele jogo eles começaram a conversar e falar, peraí, a gente tem que mudar alguma coisa, nós não somos um Atlético tão diferente do anterior, da temporada passada e tal. A gente precisa, um jogador, 2, 3, fazem a diferença, mas a gente é muito mais que isso. Foi a partir daí que o Atlético mudou, e a gente tem que dizer que mudou mesmo. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, até vendo as imagens do treino. O Guilherme está correndo, hein? Não, tá. Ele foi super observado pelo Levir. Eu acho que vai para o jogo, hein? Foi super observado. Acho que não vai, não. Deveria ir. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu começo com você, Edu. Com o time do Atlético certinho. Digamos que numa situação o Prato não vá para o jogo. Você arriscaria voltar com o Jô, ou você armaria um time sem esse homem de referência? Everton, essa pergunta é complicada. Vai depender de como o Jô está. Como é que está a cabeça do Jô, como que o Jô voltou dessa lesão, porque eu, particularmente, eu gosto muito do Jô, de lembrar do Jô de 2013. Cara, o Jô foi importante, ele foi artilheiro da Libertadores, ele é um jogador que fazia gols decisivos para o Atlético, foi muito bem no Brasileiro de 2012. Ninguém esquece de jogar bola, né? Foi bem no Brasileiro de 2013, só que a cabeça dele é pequenininha.
tem um cérebro do tamanho de uma noz. A gente sabe disso. O Jô tem problemas extracampo. Se ele acertou a cabeça, se depois dessa lesão ele voltou com outra mentalidade, o Jô é um grande reforço para o Atlético. Só que a gente fica com o Jô de 2014, o Jô do início de 2015, o da Copa do Mundo, do pós-Copa, cheio de problemas. Então, inicialmente, eu colocaria um Atlético sem aquele homem fixo, sem centroavante, optaria por outro jogador. E aí, Manolita? Com relação ao Jô, eu também tenho boas recordações da Libertadores, mas eu sou um pouco mais cético com relação à recuperação do Jô. Para mim, ele é carta totalmente fora do baralho. Já foi dado N oportunidades, infelizmente não aproveitou. A chance que ele teria para ser reintegrado, né, reaparecer no grupo do Atlético, seria o Campeonato Mineiro. Mas conseguiu. Com essa lesão, infelizmente, foi mais uma etapa queimada. Eu também, como Panzi, sem o Prato, eu escalaria um time com falso 9, com uma mobilidade maior no ataque. Falso 9, como diria Cadu Doné. O Jô ele é um cara interessante para algumas situações específicas. Por exemplo, um jogo que não está dando nada certo, que está difícil, que você precisa da vitória. 42 do segundo tempo, a gente fala, é a bola do louco, né? Bota ele na área e pinga na área para ver o que dá. Talvez, aí ele tropeça, cai no outro, quer com a bola lá dentro. É uma situação que o torcedor não quer que aconteça. Muito difícil. Não quer que aconteça. Daqui a pouco você fala também. Deixa eu falar aqui da farmácia Anagales, pessoal. Você está cansado de pagar caro em medicamentos? Você está cansado de ser mal atendido? Então corre para a Anagales, porque lá tem os melhores preços e o melhor atendimento de Belo Horizonte. Tem a Anagales na Caetés 320, tem na Goitacazes 178 e em mais 11 lojas em toda Belo Horizonte, hein? São mais de 11 lojas prontas para te atender. E olha só, tem promoção. Eu tenho aqui o Biolong, né? O Biolong, se o Jô começar a tomar, ninguém segura, hein? Se o Jô começar a tomar, ninguém segura. O Biolong é a base de açaí, cogumelo blasé e guaraná e sais minerais. Acaba com o estresse, acaba com a fadiga, acaba com o cansaço físico, tá certo? Então, meu amigo, não tem conversa. Cansaço mental também, viu? Na Anagales você compra 2 e paga somente 1. Tome Biolong, fique Biolong. Na Anagales você encontra 3272-1166, se não quiser ir até uma Anagales aí tem uma espalhada ou várias espalhadas pela cidade, você pode ligar e pedir 3272-1166. Farmácia Anagales faz mais por você. Anagales é cuidado natural pela vida. Vamos dar uma passada agora. Toma, Manolo, para você tomar. Tô precisando. Você está meio baleado. Tô devagar. Deixa eu falar do Cruzeiro aqui, né? Porque volta o negócio aí, gente, que eu não Luciano Dias contando o que aconteceu na Toca 2. Desculpa, é que essa câmera aí está baixa. Eu não estou conseguindo ler a primeira frase. Pode levantar põe em cima de um caixote, vai. Então o Luciano Dias vai contar o que aconteceu na Toca nessa manhã, porque aqui é trabalho, meu filho. Alô, Luciano Dias, um abraço. Olá, Everton. Olá, amigos ligados nos Donos da Bola. O técnico Marcelo Oliveira comandou mais um coletivo hoje pela manhã aqui na Toca da Raposa. E ele parou muito o treino, principalmente para orientar as jogadas de bola parada. O volante William Farias, o zagueiro Léo e o atacante Marquinhos não participaram das atividades no campo, eles fizeram um trabalho na academia. O volante William Farias, inclusive, pelo segundo dia consecutivo, não participou das atividades no campo. No coletivo de hoje, o técnico Marcelo Oliveira mandou a campo o time titular com Fábio, Mike, Paulo André, Manuel e Mena, o meio-campo formado por Henrique e Charles. O técnico Marcelo Oliveira elogiou muito o Charles. Ele quer nesse jogo contra o Tombense 2 volantes que saem mais para o jogo. Deve ser o Charles o titular no domingo. Continuando o time, Arrascaeta, o atacante Alisson, o Judivan, que treinou na vaga do Marquinhos, e o centroavante Leandro Damião, o artilheiro do Campeonato Mineiro. Depois do coletivo, o técnico Marcelo Oliveira comandou um treino de bola parada. Participaram da atividade o Charles, o Alisson, o zagueiro Paulo André e o uruguaio Arrascaeta. 2 observações. O zagueiro Paulo André treinou muito bem, foi uma grata surpresa para o técnico Marcelo Oliveira, um aproveitamento muito bom, muitos gols e algumas bolas na trave. E o técnico Marcelo Oliveira, Everton, também pegou a bola, fez algumas cobranças de falta, brincando, tentando ensinar um pouco da sua habilidade. E o técnico Marcelo Oliveira comentou sobre isso, comentou sobre a grata surpresa Paulo André nas cobranças de falta. Ele chegou ali discretamente pedindo para bater e acabou sendo o melhor aproveitamento aí.
E eu falei para ele que não tem preconceito nenhum. Se ele estiver batendo bem, se amanhã ele voltar a bater bem, ele pode bater tranquilamente. Everton, uma última informação. O lateral direito Ceará passou por uma cirurgia hoje pela manhã em um hospital da região Centro-Sul de Belo Horizonte. Cirurgia no joelho direito, uma cirurgia do menisco. Ocorreu tudo bem. Ele deve receber alta ainda hoje. O tempo de recuperação, a assessoria não passa para a gente. Mas o Ceará fica fora de combate por um tempo aí e o técnico Marcelo Oliveira vai ter Mike e Fabiano à disposição. Eu volto com você, meu amigo Everton, um grande abraço. Grande Lu, esse cara aí, o maior comedor de assado de tira do país, é magrelo, mas come feito. Odimara, o Charles entrou nesse meio campo aí. Ele não vai ser titular, mas ele pode ser a primeira opção nas ausências de Williams ou de Henrique. Fica claro para você que o problema do Charles era com o Matos? Porque o Matos saiu e ele foi reintegrado. Ou valeu muito o que ele conversou com o presidente Ivan de Pinho Tavares, que ele conversou com o Marcelo. Mas tem uma fonte nossa aí, fidedigna, que diz que... Alguém não queria ele no time. E não era o Marcelo Oliveira. Porque o Marcelo Oliveira aceitou assim que ele pediu. Só para completar o noticiário do Lu e até pedido do Luciano, Marquinhos passa por uma ressonância agora à tarde. Essa é a grande preocupação do Cruzeiro. Aí é problema, hein? E aí, claro que a gente está falando com todo respeito que a gente tem ao Mineiro, principalmente em termos de Libertadores, né? Porque é o cara que tem feito a diferença no Cruzeiro. Então, o Cruzeiro hoje perdeu Marquinhos, Damião, a Zé da Garapa. E o Guilherme me informava o seguinte, que ele vem reclamando muito tempo dessa dor na coxa, e aí essa semana ele já teve essa situação de não treinar, foi fazer essa ressonância, se não der para ele, e eu acho que o Cruzeiro vai tomar precauções nesse sentido, é o Judivão substituto, assim como no caso do William Farias também está reclamando muito, e o Léo reclamando muito, então tudo indica que o Charles entre como titular nesse jogo, a definição dessa situação sai amanhã, e se não der para o Léo, o Marcelo também já disse que é o Manuel na zaga, então seriam as 3 alterações que o Cruzeiro vai ter para esse jogo. Mas o Marquinhos, aí é uma defesa, preocupação. o Cruzeiro não sentiria. Não. Né? Porque o Manuel é um excepcional zagueiro. Claro. No meio-campo, a entrada do Charles, eu acho o Charles até mais jogador que o William Farias. Não, eu mas colocaria por que estava afastada? Porque tinha problema com o Matos, o próprio jogador já falou. Né? Então, eu acho o Charles mais jogador que o William Farias. Agora, hoje, se o Cruzeiro perdeu o Damião ou perdeu o Marquinhos, a Zé da Garapa. Por quê? E outra coisa, nenhum jogador consegue ficar por muito tempo nesse ritmo que o Marquinhos estava, não. Talvez uma hora o músculo sente mesmo. Claro, né? claro. Então, o cara não se machuca. Claro. Né? E aí vinha num ritmo louco, o jogador mais importante e tal, e de repente... ninguém está dizendo que tem um problema que seja grave, não. Mas vai fazer uma ressonância. Mas você concorda que não deve jogar domingo, coisa, né? Não deve jogar. Eu acho que não deve jogar, deve segurar para deixar para o jogo da Libertadores, que é muito mais importante. Agora, um outro detalhe. É muito mais importante, mas não mais difícil que o de domingo. Não chama Mineiro à toa. Eu acho o Tombense mais adversário do Cruzeiro. E está disputando uma vaga, né? Está disputando uma vaga. A situação do Cruzeiro é diferente da do Atlético por causa disso, porque ele tem o Mineiros em casa pela Libertadores. É um jogo muito mais tranquilo que o Marcelo pode poupar 2, 3 no domingo, volta com eles no meio de semana e poupa outros 2, 3 no meio de semana na Libertadores, que ainda assim... E ele é o primeiro do grupo. Ontem, é diferente. Totalmente. Ontem eu conversei à noite, por volta de umas, 11 horas... Não é hora de ligar para ninguém, né? Mas a gente liga. Conversei com uma pessoa ligada ao Cruzeiro, me disse assim, aí a conversa foi se estendendo, se estendendo, e de repente falei, não, porque a gente está tentando, mas aí o presidente do Santos só aceita conversar sobre o Lucas Lima depois das finais do estadual. Opa, então esse é o cara. Até então, pelo esse que é o Valdir falou aquele dia aqui ao vivo. O Valdir falou aqui com a gente. Falou do campeonato estadual e falou que não era justo se conversar das datas, a data, que é exatamente a data das finais do Paulista. Ele falou, vamos segurar. A única coisa que não faz a gente ter certeza é porque ele falou que era um cara experiente. Não é o caso e o Lucas Lima não é, né? Não é experiente. Então você acha que pode ser, ainda assim, eu acredito que possa ser o Lucas Lima. Mas esse lance de falar que é experiente, a gente não sabe. Mas o Valdívia volta amanhã lá no Palmeiras. Piada pronta, né? Voltar no sábado de aleluia. Será que volta? Agora, o Ganso de Mara.
Não. Não pode ser o Ganso? Olha, não pode ser o Ganso porque não dá. A gente comentou no meio de semana com relação ao jogo dele. Eu nunca vi uma coisa... Ele está fora de contexto. Mas o time todo está fora de contexto. Não, mas o Ganso num time certinho, ele comeria a bola. E ele só serve para o brasileiro também. Ele não poderia jogar Libertadores. Gente, de repente vocês estão falando que o cara não joga bola. Mas não é que ele não joga. Neste momento não joga. Como diria meu amigo Alexandre Silva, ele é um Renan Oliveira com grife. Não há. Não chega tanto. Eu Voltando ao que a gente concordo, Alexandre comentou Silva. ontem, Renan Oliveira com grife. a questão do Michel Cury, do Guarani de Divinópolis, seria o mesmo problema do Paulo Henrique Ganso. Não é que não seja um jogador que tenha qualidade técnica para jogar. Tem e muita, tanto que ele é o camisa 10 da equipe. Mas no futebol competitivo, objetivo, intenso de hoje, esses jogadores como o Paulo Henrique Ganso, que não se entregam totalmente à partida, eles são um peso morto para a equipe. Mas então, a falta de intensidade do Ganso obrigaria alguém a correr por ele. Eu não estou comparando, não que é importante se explicar, porque às vezes as pessoas se entendem mal. Eu não estou comparando o Ronaldinho com o Ganso, não. Mas o Ronaldinho também não tinha essa aplicação tática que você está dizendo. Sim, mas a movimentação... Não, tudo bem. É Ronaldinho. A dinâmica de jogo era totalmente... Mas é que tinha quem corresse por ele. Sim. E o São Paulo não tem. Porque o São Paulo escala ele, o Ganso, o Pato. O Pato dorme no jogo. Difícil. Aí o jogo pegando fogo, aí sai... Aí ele vai para o vestiário no intervalo, o repórter chega, e aí, Ganso? Ele fala, não, estou feliz e estou focado. E não é só isso. Aí lá na frente o Allan Kardec. O Allan Kardec teve uma lesão espírita. Morto. Então, quer dizer, um time lento. Agora, por isso que eu estou dizendo, o Ganso num time certinho, com a turma correndo por ele, ele rende, porra. O que a gente sabe com relação a essa busca incessante do Cruzeiro pelo camisa 10 é que foi feita uma tentativa de trazer o Valdívia e esbarrou na questão financeira. O salário muito alto. Mas eu acho que não acabou, não tem a cláusula de produtividade. Eu acho que não. Eu acho que não acabou. Até apareça, não. Ele tem sido tirado de todos os jogos. A gente está acompanhando tudo muito de perto. A história do Valdívia com o Palmeiras não é uma história resolvida e é nos bastidores. Eu acho que não é uma coisa resolvida, definitiva. O Cruzeiro não pode brincar com coisa séria. O Cruzeiro não pode brincar com coisa séria. Mas você não acha que não pode olhar, mas você não pode. Mas você não pode simplesmente olhar para o cara quando ele joga e falar: nossa, o cara é demais. Ele não tem sequência. Ele fica, gente, ele ficou 5 meses fora do time do Palmeiras. Nós estamos, aliás, 5 não mais. Nós estamos no 4º mês do ano. E agora que ele vai estrear, talvez ele estreie amanhã. Como é que o Cruzeiro vai lá e contrata o cara? Você gostou da renovação do Guilherme com o Atlético? Mas aí a história é diferente. Ele não ainda assim, o Guilherme jogou mais pelo Atlético do que o Valdívia pelo Palmeiras. Acredite se quiser, os números do Guilherme são superiores. Ô Everton, quando você fala em Valdívia, eu gosto do Valdívia. Acho que joga muita bola. Também acho que joga muito. É muito técnico. O Cruzeiro, se realmente quer o Valdívia, ele deve estar estudando muito bem a situação. Também acho. Inclusive com o departamento médico na jogada. E não vai dar um tiro no escuro. Talvez, com a fisiologia, tendo uma ideia do que está acontecendo. O Palmeiras está abrindo mão. Se o Palmeiras liberar para o Cruzeiro, o Palmeiras abriria mão de um jogador problema e o Cruzeiro vai buscar esse jogador problema. Eu quero levantar uma questão a respeito disso. O Cruzeiro está livrando do Júlio Batista, que não jogou. Até acho que eu acho um certo oportunismo dizer que o Júlio Batista foi malandro, foi espertalhão enquanto ficou no Cruzeiro. Eu acho isso uma certa oportunidade. Não, eu acho que não é isso. Não. Ele queria ter jogado, ele queria ter participado. Não deu certo. E é um cara muito sério. Exatamente. É um jogador que sempre teve uma carreira profissional sério. Muito profissional. Só que não deu. Não deu trabalho, pegou banco, ajudou Não, mas aí as pessoas... Não, mas é claro, ganhando $1 milhão por mês, não vai reclamar. Eu não acho que é isso. Mas mesmo que seja, o direito do Júlio Batista de pedir é dele. Aí de pagar é do Cruzeiro. Claro. Então, se você jogar a culpa no jogador, não. Se trouxe e não deu certo, a culpa é de quem trouxe. É do Cruzeiro. Né? Agora, mais um problema... Mas deixa eu esclarecer só uma coisa. Uma questão a respeito do caso do Valdívia. Mas, Manolo, só para falar antes do Valdívia, porque senão as pessoas entendem tudo errado. Nós não estamos dizendo que o Cruzeiro está contratando o Valdívia. Claro. A gente está dizendo o seguinte, já aconteceu a consulta, porque isso foi confirmado que já aconteceu, mas a gente está falando em cima do telefonema que o Everton teve ontem conversando com as pessoas e as pistas que o Cruzeiro tem dado. Está muito na cara que esse cara está jogando no futebol paulista, pelas finais pelos números que foram colocados de finais, está muito claro que que entre esses nomes está o Lucas Lima,
tá o Valdívia e o Ganso, por mais que eles neguem, eles também pensaram no Ganso. Então são situações que ninguém está dizendo que são eles. Na minha opinião, o cara era o Lucas Lima. Mas eu acho que não morreu o Valdir. O Valdir Barbosa, ele negou no telefone, ou por telefone aqui anteontem, e também em algumas entrevistas negou até com uma certa veemência o Ganso. Isso. Eu, sinceramente, eu gosto muito do Valdir, acho um sujeito espetacular, mas eu não fico com a palavra dele como a última, não. De dirigente nenhum. Comentar então eu acho que o Ganso ainda pode ser mexido. Aliás, tem gente do meio lá, de dentro de São Paulo, que diz que o momento ideal para tirar o Ganso de São Paulo é esse momento agora. Então eu ainda acho que possa rolar alguma coisa. A gente tem as nossas fontes. A questão do Lucas Lima já foi, né, uma questão explícita. E a questão do Valdívia, vocês estão de brincadeira. Mas ontem você falou no Michel de brincadeira. Você me fala em Michel Cury e vai falar que eu estou de brincadeira com o Valdívia. Edu, o Michel Cury é um jogador. O Michel Cury é um jogador que seria para compor elenco. Peraí, não. O Eduardo está colocando palavras na minha boca. O que eu disse é o seguinte, eu perguntei ao Valdir. Valdir, o Michel Cury poderia ser uma boa opção? É, uma boa opção. Mas não falou em momento algum, não. É uma boa opção. Vamos lá, ó. Já estamos preparando a van, enchendo, o Gilvan já está. Vai lá buscar. A questão é, não podemos nem colocar no mesmo patamar Michel Cury, Ganso, Valdívia e Lucas Lima. Nem na parte financeira. Mas nem na parte financeira. Principalmente. E você ter no elenco um jogador como Michel Cury, que sabe tratar a bola, sabe demais, ganhando 30 mil reais, eu acho que é vantagem. Você ter no banco um jogador ganhando 1 milhão, que não rende... É outro. Me fala, é brincadeira. Me fala um jogo e um lance do Michel Cury. Não, você está avaliando a carreira ou só o Campeonato Mineiro? A carreira, porque lance e um jogo. Não. A carreira toda, você tem brincadeira. Todo mundo que lembra do Michel Cury só fala do gol de falta pelo Tupi contra o Atlético. Não. É que quem comenta do Michel Cury não vê com frequência ele jogar. Você vê ele jogar. Eu vejo o Michel Cury jogar. Só me responde uma coisa, tem qualidade? Muita. Trata bem a criança? Trata. É bom na bola parada? Excelente. Bate bem escanteio? Você contrataria ele pro Cruzeiro? Não. Agora, é outra história. O que eu queria dizer a respeito do Cruzeiro, que a gente estava comentando, foi até oportuno você citar o nome do Valdir Barbosa, que é um cara competente, que tem muitos serviços prestados ao Cruzeiro. O grande problema do Cruzeiro é que com a saída do Alexandre Matos, a falta do diretor de futebol, ela se vê nesses momentos. Você está coberto de razão. Já teria resolvido esse problema com relação à camisa 10. Agora, só voltando à questão do Michel Cury, eu levantei alguns dados que a gente comentou ontem. O Michel Cury participou de 10 jogos do Guarani, em 11 no Campeonato Mineiro, fez um gol, por acaso, contra o Vila Nova, contra o meu time, um golaço. Foi de falta? Não, foi uma bola alçada na área, ele pegou de voleio de primeiro, um golaço. Estava lá e foi um golaço. E ele participou dos 10 jogos, foi substituído em 2. O Guarani teve uma vitória. Time fraco, Michel Cury fez um bom campeonato. Um jogador que seria interessante. Agora, concordo com o Panzi. Eu, como dirigente do Cruzeiro, é uma coisa que nem passaria. É que eu estou dizendo. É a relação custo-benefício. Michel Cury, você viria para cá para ganhar 30? É claro. Até para 20. Ô, Valdívia, você viria para cá para ganhar 300? Não. Gente, o maior problema do Cruzeiro, na minha opinião, o que eu já pensava antes, e depois de uma entrevista que eu ouvi do Alexandre Matos essa semana no Fox Sports, ele falou: se enganam aqueles que pensam que o Cruzeiro de 2013 foi montado em dezembro e janeiro. Ele começou a ser montado em setembro, início de outubro. O Cruzeiro de 2013 foi montado final de setembro, início de outubro de 2012. O Marcelo Oliveira nem era treinador do Cruzeiro. Agora, o Cruzeiro, bicampeão brasileiro, com 2 jogadores na seleção brasileira, vários outros falados na seleção, time encaixado, certinho, com jogador em nível de Real Madrid. Chega dia 15 de janeiro de 2015 e me desfaz de 8 jogadores titulares, não tem jeito, esse é o problema, ninguém passa impune sobre isso. O Cruzeiro se desfez de meio time, de mais de meio time, no momento em que todos os bons jogadores já estavam com contratos feitos com as grandes equipes. E uma outra coisa que deve ser levantada, além do Cruzeiro ter aberto mão desses jogadores, naturalmente, porque o futebol é muito caro, não somos nós que pagamos a conta, mas sabemos da necessidade de venda de jogadores e sabemos também a voracidade do mercado, principalmente chinês. Os caras vieram com dinheiro, o Cruzeiro precisa de dinheiro, não tem como o jogador fica interessado em ir embora. Como é que você segura um cara desse aqui? Que nem o Tardelli. Como é que você ia segurar? Então, além de ter perdido esses jogadores de fundamental importância, esse grupo de jogadores de fundamental importância, perdeu o melhor diretor de futebol do país. É só isso. Então o Cruzeiro perdeu muito e é difícil recuperar tudo isso em um ano só. Não estou dizendo que o Cruzeiro não possa ganhar nada, mas a caminhada vai ser longa e vai ser árdua. E ainda assim,
lidera o Campeonato Mineiro. E tem gente que não gosta. Lidera a fase da Libertadores. Tem gente que não gosta quando fala que o diretor de futebol é importante. Gente, Ah, o Alexandre importantíssimo. Matos bebia água limpa no Cruzeiro e continua bebendo água limpa no Palmeiras. Vide Egídio. Olha, o Egídio chegou lá primeiro. É isso que eu ia comentar. A gente vai falar disso mais, Manolita, porque é o seguinte, se eu deixo você falar, eu sou obrigado a ouvir muitos palavrões no meu ouvido, que o Genta é um cara destemperado, ele xinga minha mãe. Olha, outro dia, eu estava pensando aqui, toda vez que uma coisa importante acontece, Genta, a gente fica louco, não é louco mesmo para contar na mesma hora para quem a gente gosta. Né, Gisele Genta? Sabe por quê? Porque quando o momento é importante, não pode ficar para depois. Mas e aí? O que você faz para compartilhar as novidades com a família, com os amigos, com as pessoas que você gosta? Usa o Claro Fone, amigo, porque com o Claro Fone você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade por apenas R$19,90. Você paga R$19,90 por mês e fala ilimitado com qualquer telefone da Claro. Preste atenção, você que está ouvindo agora, R$19,90 para falar sem se preocupar. Além disso, você conta com serviços inteligentes grátis, como Conferência 3, 3 pessoas ali na resenha, identificador de chamadas e chamada em espera. Então não deixe essa oportunidade para depois. Ligue agora 4004-8021 e peça já o seu. Claro, é você quem faz o agora. Então seja claro você também. Liga aí 4004-8021. Deixa eu chamar aqui a boa fase do Atlético, parece que voltou, né? E o time aí conquistando vitórias, jogadores importantes voltando, quem estava de fora retornando ao time. O Diogo Ramalho acompanhou o treino do Galo de ontem e traz os detalhes de como foi esse treino. A gente continua falando aqui e a Dimara vai trazer um jogador que pode pintar no Galo ainda. Daqui a pouco ela vai falar. Roda aí. Depois de ficar no banco e entrar no segundo tempo no último domingo, ele está de volta ao time titular. Pronto, já trabalhamos bastante. Ontem mais um dia, hoje fizemos um trabalho mais específico ali de posicionamento, para que a gente possa estar evoluindo, para no domingo já estar bem melhor do que no jogo passado e para aguentar os 90 minutos. A equipe vem numa crescente. São 4 jogos sem sofrer gols e neste período o ataque marcou 11 vezes. A gente tem procurado manter o padrão, independente de quem jogue, né, ali atrás, mas com a colaboração de todos também, né, com os jogadores do ataque, meio campo, os laterais, para que a gente possa ter a equipe defensivamente, né, consistente. Um pouco modificado, o time está praticamente pronto. Léo Silva e Douglas Santos devem ser as únicas novidades em relação ao último jogo, vitória contra o Vila Nova. Guilherme e Dátulo treinaram pela primeira vez com bola, mas só o argentino deve ir à Varginha. Ele está um pouco à frente do Guilherme, porque o Dátulo já jogou esse ano, já fez uma pré-temporada. O Guilherme, com certeza, do jogo de domingo, ele não vai poder participar, porque o Guilherme, na pré-temporada, ele não participou. Ele treinou um dia e voltou a sentir a contusão. Para o jogo do Santa Fé, aí vamos avaliar. Teremos mais quase uma semana de trabalho. Temos que ver como é que o Guilherme vai desenvolver nessa semana. Já que tem que ser uma coisa de cada vez. Jogar domingo, depois descansar e jogar quinta. Fominha. Dimara, eu falei que você tinha um nome, você tem mesmo? Não, só o Thiago Ribeiro, né? Que o pessoal era só o Thiago Ribeiro, não é novidade. Mas tem uma informação que é interessante do Thiago Ribeiro, porque tá todo mundo falando assim, então virou novela, a gente está comentando na Band News. Não, mas hoje, quando você conversou com a assessora, como é que o senhor Fabiano Fará? Isso, ele falou que ia demorar, Ele falou que ia demorar muito a negociação. Muito. E aí ontem, o Dagoberto, que é o executivo dos Santos, ele disse que está demorando para fechar. O mais interessante é que o Santos faz um certo mistério para revelar quem é esse tal jogador que ele escolheu. Ele disse que não são 2, não, que o Santos vai escolher só um jogador. Mas tem um segundo entrando na lista. Não sei. Talvez até o atraso esteja nisso. Quem sabe algum outro jogador que eles estão querendo colocar, né? Quase para cair da cama. Não. Se eles não aceitaram pagar o salário dizendo que era alto o salário do zagueiro, não tem jeito dele fazer isso, não. Mas eu estou sabendo de um outro aí. E ele falou que não tem pressa. Vocês podiam falar o nome que eu também quero saber. Emerson Conceição pode ir para o Santos. Exatamente. Tem atleticano, e o Fabrício cogitado no Atlético. Emerson Conceição pode pintar no Santos. Ontem teve essa história O que você falou do Fabrício? Ontem teve essa história aquele problema com a torcida. Pode pintar no Galo? Não, foi cogitado. Foi cogitado? Parece que estão olhando e oferecendo ele agora, porque ele não vai ficar oficial, lá, né? Mas tá, possível. Se você ligar lá no Santos e disser, olha, eu tenho aqui o André, tenho o Emerson Conceição.
né? Vocês estão aí, Mas vai Rafael acontecer, Moura, vai o André acontecer aí a negociação. Será que dá, Manolito? Acho que o Thiago Ribeiro é questão de tempo. Ele voltou a treinar ontem no Santos, está treinando normalmente, o jogador está em atividade. Mas a negociação que envolve mais de um jogador, são muitas partes envolvidas, tem muita coisa em jogo, tem questão litigiosa, no caso do Giovanni Augusto, tem uma outra coisa pegando. Exato, o Santos tem muito interesse no jogador, que é um excelente jogador. O Palmeiras também tem interesse no jogador. Então são várias coisas que estão acontecendo. Agora, o Thiago Ribeiro quer vir. O Atlético está muito receptivo, é um jogador que o Levi tem interesse nele. Mas o Levi já está falando dele, o jogador já está falando dele. Ninguém fala se ele não tivesse vindo. Uma boa acho que é questão de tempo. Eu acho que é uma questão de Deixa eu mandar um abraço aqui pro Thales e pro pai dele, Júnior Oliveira. Um abraço também pro Juninho, lá da Galo ET de Varginha. Juninho Galo Doido, um abraço, muito obrigado. Enfim, quem mais é que está pedindo um abraço aqui? Quem? Cadê a Patrícia? Ela está em cima? Então, mostra a Patrícia aí, abre a tela em cima, abre o céu aí, vamos mostrar a Patrícia. Uma torcedora do Atlético, olha, ó, fanática torcedora do Atlético, está ao lado ali esse de careca de barba, um fanático torcedor do Cruzeiro, e o da esquerda, outro fanático torcedor do Cruzeiro, que é o Lincoln. Atrás, um outro fanático torcedor do Cruzeiro, que é o Júnior. E ali mais adiante, camisa branca com a mão no queixo, um grande atleticano, que é o Rodrigo Genta, né? Esse aí não esconde isso de ninguém. Mais atrás lá nós temos um outro atleticano, que o que ele fez? Mostrou o dedo? Eu vou te mandar embora, que nem o Fabrício, hein? Olha aqui, meu amigo, presta atenção. Eu tenho um recado para você, porque o ano já começou faz tempo. Até o carnaval já foi embora, né? E daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco a gente está no meio do ano e você ainda está aí, né? Não realizou o sonho de ter a sua motocicleta Honda. Então, com a sua Honda, você economiza tempo, você economiza, principalmente no deslocamento, dinheiro, que o combustível está caro, hein? A hora é agora. Com o consórcio Honda é muito fácil, é barato comprar a sua Honda e mudar de vida fica muito mais fácil. Olha só, tem a CG Titan 150 ESDI, Eduardo Panzi chegou numa aqui, a partir de R$ 148 mensais. CG Titan 150 EX, a partir de R$ 171 mensais. Você viu como é fácil? São parcelas que cabem no seu bolso e o melhor de tudo, hein? Você não paga juros, é muito importante, hein? Comprar o seu consórcio com quem é especialista em moto. Não arrisque comprando de qualquer um por aí. Invista seu rico dinheirinho com segurança em uma empresa séria e confiável. Consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil. Conta com a credibilidade da marca Honda e neste mês atingiu um número histórico, equivalente ao salário da Dimara, 5 milhões de motos entregues. A próxima pode ser sua, tá aí ainda? Não perca tempo, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Eu vou ali buscar o meu consórcio, volto em 2 minutos, não saia daí. Na volta, Manula tem uma bomba no futebol mineiro, hein? Em 2 minutos aqui na tela da Band. Até já.